E aí, meus amigos, estamos começando mais um vídeo da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer estudos em BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco SA no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Lembrando sempre que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre temas positivos para a nossa evolução. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas de uma forma totalmente gratuita aqui que eu compartilho as minhas perspectivas pessoais no sentido do crescimento de todos aqui, né? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu chamo ele de relógio suíço, carinhosamente. O objetivo nosso aqui é interpretar principalmente o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, no objetivo de auferir os melhores resultados com a melhor eficiência possível de ganhos. Esse é o slogan do Setup JJ, do nosso relógio suíço, meus amigos. Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica do Setup JJ, né? Eu chamo ele de relógio suíço porque eu comparo esses indicadores que a gente utiliza nele a engrenagens de um relógio suíço. Para quem não sabe, um relógio suíço de alta performance, ele atrasa no máximo 1 segundo por ano. E aqui está a nossa busca, de dar o timing, né? De ter o timing para entrada, para stop, em todas as nossas operações, inclusive em momentos em que a gente não deva operar, né? Nós temos aqui mais de 140 vídeos já, ou 140, tá? Vídeos disponíveis aqui no canal, na playlist do Setup JJ. Vídeos esses que nós temos alguns específicos explicando cada indicador desse, contando a sua origem, contando por que estão no Setup JJ, contando o porquê da calibragem que a gente utiliza, contando de como a gente utiliza de forma individual e em conjunto no nosso relógio suíço, tá bom? E tratando também principalmente da nossa grande peça de qualquer setup, que somos nós mesmos. É o fator humano, pessoal, que faz a diferença aqui, tá bom? Ainda não conseguiram criar algo automático que funcionasse tão bem quanto alguém extraordinário, né? Em qualquer atividade. E no mercado financeiro não é diferente. Daí a nossa busca, né? Pelo fator da disciplina, que nós falamos sempre aqui. E que nós dividimos a disciplina num tripé, né? O tripé da disciplina técnica, que é conhecer os seus indicadores de forma muito clara, de muito profunda, né? De como como ele reage de acordo com os movimentos do mercado para dar os sinais, né? A disciplina física, porque a gente precisa ter saúde, tá bom? Para operar de forma eficiente, né? Nos mercados financeiros. E a disciplina emocional, né? Que é o autocontrole, que é o equilíbrio, né? Que são ter boas raízes, como a gente sempre comenta em todos os nossos vídeos, tá bom? Vamos em frente. Essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu acho que todos já conhecem, né? Quem está aqui há muito tempo no nosso setup conhece que nós temos uma playlist aqui de Fibonacci. Fibonacci é uma técnica criada pelo chefe, pelo Marco Aurélio Rossi, tá bom, meus amigos? E dentro dessa técnica, nós temos o pulo do gato, talvez, que é a dinâmica do Fibonacci, ou seja, os prováveis caminhos que o preço percorre pelo Fibonacci traçado, tá bom? Nós temos essa tela aqui geralmente impressa e colada na nossa mesa de trabalho, para que a gente sempre possa se lembrar e nunca se esquecer, tá bom? Então fica aqui esse tempo aqui para quem quiser tirar um print, está aí disponível, tá bom? Vamos lá? Primeiramente eu vou trazer um breve histórico de Bradesco, né? Não é a primeira vez que eu trago esse histórico, então dessa vez vai ser bem breve mesmo, tá bom? Bradesco é um banco brasileiro constituído na forma de sociedade anônima, com sede em Osasco, São Paulo.
Foi fundado em 10 de março de 1943 em Marília, São Paulo, por Amador Aguiar, né? A razão social dele é Banco Bradesco S.A., é uma empresa de capital aberto, né? Uma sociedade anônima de capital aberto, né? Ela usa um slogan, né? O Bradesco, entre nós, você vem primeiro. Bradesco é um ativo que tem cotações na B3 com o ticker de BBDC3, ou seja, as ações ordinárias nominativas, e BBDC4, ações preferenciais nominativas, que são as que nós iremos analisar hoje, tá? Tem ações também na NYSE, né, New York Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Nova York, com o ticker de BBD e BBDO, né? E na Latibex, né, que todos sabem que é um pedaço, né, da bolsa lá na França, né, de ações latinas, com o ticker XBBDC, tá bom? Ela é uma empresa da atividade de serviços financeiros, né, ou seja, ela está dentro do índice do setor financeiro, né? Foi fundado, como falado, em 10 de março de 1943, ou seja, completou há pouco tempo 80 anos de atividade. O fundador foi Amador Aguiar, né? A sede em Osasco, São Paulo, na Cidade de Deus, né? Lá, Vila dos Remédios, né? O principal proprietário, o principal acionista é Cidade de Deus, Companhia Comercial de Participações, tá? O presidente atual, o CEO, né? O CEO é Otávio de Lazari Júnior, tá? Pessoas chaves, Luiz Carlos Trabuco Cap, que é o presidente do Conselho de Administração, tá? Hoje, dados de 2021, ela emprega 87 mil empregados, tá? Sendo que 75.600 são próprios e 11.600 são terceirizados, tá? E tem uma base de 74 milhões de clientes com dados de 2021, tá? Os principais produtos, né? Banco de investimento, private equity, gestão de ativos, private banking, seguros e banco de varejo, tá? Tem várias subsidiárias, tá? Contando como a Ágora Corretora, né, que é do Banco do Bradesco, Blitz Conta Digital, Bradesco Seguros, Bradespar, Cielo tem 30% de participação, Digio 100% do capital, Elopar 50% do capital, Grupo Fleury 18% do capital, Next 100% do capital, Odontoprev 50% do capital. Acionistas, Free Float tem 63% das ações, Cidade de Deus, Companhia Comercial de Participações 23%, me perdoem. NCF Participações 5,58%, BBD Participações, Nova Cidade de Deus Participações, são os principais acionistas, tá bom? Valor de mercado com dados de 2021, 171 bilhões de reais. Ativos tem 1,69 trilhões de reais de ativos. Lucros de 2021, mas no final eu vou trazer alguns dados, tá? 2021 teve 21,94 bilhões de reais. Vocês vão ver que esse lucro caiu, né? Agora, nos tempos passados, vocês vão ter explicação aqui na análise do porquê. Faturamento de 119 bilhões de reais em 2021, tá? Em 2010 foi o único banco privado brasileiro a estar presente em todos os municípios do país, com pelo menos uma agência ou posto de atendimento em cada uma das 5.564 cidades do Brasil. Foi considerado uma das marcas mais valiosas da América Latina desde 2012 e em primeiro lugar entre os bancos de 2012 a 2015.
pela consultoria Brasil Finance. Em 2016 foi premiado pela revista Isto É Dinheiro como a marca mais valiosa do Brasil nos últimos 10 anos. No mesmo ano ficou em 24º lugar na lista de maiores bancos do mundo da revista Forbes. Alcançou em 2017 a segunda posição entre os bancos de maior patrimônio líquido do Brasil e foi considerado o segundo maior banco privado do país. Também em 2017 foi eleito pelo 6º ano consecutivo como a marca mais valiosa do Brasil do setor financeiro, conforme o ranqueamento Brand Z Brasil, promovido pela Kantar Millward Brown. Em 2019, foi mais uma vez eleita a marca mais valiosa do Brasil pela revista Isto É Dinheiro. No mesmo ano, o Bradesco foi eleita a empresa mais inovadora de serviços financeiros com o Prêmio de Valor de Inovação Brasil, organizado pelo jornal Valor Econômico e pela divisão Strategy da firma de consultoria PwC, né? A PricewaterhouseCoopers, né? Além de ter conquistado o 5º lugar no ranking geral das empresas mais inovadoras. Pessoal, o Bradesco tem um histórico de décadas, tá? Nessa questão de inovação de atendimentos bancários no Brasil, tá? Desde o primeiro caixa eletrônico brasileiro até uma série de outras coisas. É interessante saber da história da empresa, né? E que vocês saibam que realmente o Bradesco sempre foi uma empresa financeira de vanguarda aí nessa questão de tecnologia também, tá? E de atendimento. Não estou falando aqui que o atendimento seja bom ou ruim, eu não estou aqui para julgar isso. Estou falando na questão de realmente de inovação, tá? Conforme relatório integrado em 2021, os ativos totais do Bradesco totalizaram 1,7 trilhão de reais, com um patrimônio líquido de 147 bilhões de reais e 21,9 bilhões de reais de lucro líquido, totalizando um retorno sobre o patrimônio médio ROAE, né? ROAE, de 18%. No mesmo relatório, divulgou possuir 2,6 trilhões de reais em recursos captados e administrados, 36 milhões de clientes correntistas e 775 mil acionistas e investidores. Além disso, opera com uma rede de atendimento de 2.947 agências, 39.100 correspondentes bancários, além de 50.807 pontos de atendimento, sendo 24.281 pelo Banco 24 Horas. Né? O presidente do conselho é Luiz Carlos Trajano Cap e o vice-presidente do conselho é Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Né? Para vocês saberem, com o fechamento agora do primeiro trimestre de 2023, a relação patrimônio-lucro do Bradesco está em 8,79, tá? Dados de agora, de sexta-feira. O lucro líquido acumulado dos últimos 12 meses está fechado até agora, né? Janeiro de 2023, fechou em 18 bilhões de reais, tá? E o lucro líquido do primeiro trimestre de 2023 fechou em 4,280 bilhões de reais, tá? Como falado, né, no ano de 2021, o lucro líquido foi 21,9, né, quase 22 bilhões de reais, né? E agora os últimos 12 meses acumulados caíram, né, o lucro, o retorno sobre as operações do banco, caíram para 18 bilhões. Não quer dizer que isso seja pouco, né? Só realmente ocorreu uma curva de diminuição aqui na performance, né, de lucros do banco, tá? Vamos lá para estudos em BBDC4, ações preferenciais nominativas de Bradesco S.A. no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Bradesco, tá? Aqui nós temos a história, né, de 2004 para cá. A gente vê que o ativo ele sempre tá numa linha de ascendência, né, apesar dos vieses, né? A gente tem, né, por exemplo, aqui
a crise do subprime em 2007 e 2008, né? Crises em governos, a gente vê que é um ativo que sofre menos, né? Não sofre tanto, né? Por exemplo, aqui, né, de crise de PT, aqui a queda da Dilma, né? Por aqui, ó, né, para cá, aqui a queda da Dilma, né? Questão de aqui de Joesley Day, né? Aqui a crise da pandemia que bateu forte, sim, agora, né? Onde a gente vê aqui o topo pré-pandemia, ó, onde foi feito aqui, né, pessoal, ó, um topo duplo, tá vendo, ó, né? Onde depois começou essa linha de tendência de queda, tá? No qual aqui nós tivemos uma correção, tá vendo, ó? Me perdoe, amigos. A gente vê uma queda forte depois dessa consolidação aqui também, no qual nós, se vocês verem nossas análises de Bradesco passadas, vocês vão ver que a gente tem acompanhado, né? Onde ela foi rompida nesse momento aqui, ó, no fechamento do terceiro trimestre de 2022, tá? O fechamento do segundo trimestre também veio com uma provisão, né, para devedores duvidosos de Americanas, que é o que é falado, que o Bradesco tem mais de 4 bilhões emprestados a Americanas, tá? E tem que ver aí mais alguma coisa. A gente tem visto mais empresas do varejo sofrendo, né? Como, por exemplo, as lojas Marisa, que eu pretendo trazer até uma análise aqui para a gente ver. Bem, depois desse topo duplo com a queda aqui, né, da pandemia, Bradesco deu essa recuperada, onde fez esse outro topo, porém não rompeu o topo anterior, ó. Então, o ativo, o topo histórico dele está aqui, né, pessoal? Nesse valor aqui de R$ 25,57, né? E hoje o valor da ação está aqui, né? A R$ 14,77. Como eu falado, né, de dados fundamentalistas que eu já trouxe, a relação preço-lucro é uma relação preço-lucro ainda boa, né? A 8,50. Eu vou até descrever aqui, né? Relação preço-lucro 8,57. Ainda é uma boa relação preço-lucro, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que o lucro da ação acumulado dentro do que está atualmente demoraria 8 anos e meio, mais ou menos, um pouquinho a mais, né? 8 anos e um pouquinho a mais de 6 meses para dar retorno ao capital investido, tá bom? Isso ainda é uma boa relação preço-lucro, tá? Dentro até dos estudos, né? Do que deixou o Ben Graham, né? Por exemplo, ele fala que até 25% é uma relação preço-lucro aceitável. Então, assim, dentro dessa questão fundamentalista, Bradesco ainda é barato, tá? Porém, o que vinha preocupando antes e que parece, né, pelo menos agora a gente tem uma falha de fundo, ó, tá vendo aqui, ó, né, em que o preço fez a regressão à média, tá vendo, ó, aqui, né, apesar da queda de volume, né, mas o preço vinha vendedor, né, e ele fez essa regressão à média de 9 aqui, justamente aqui nesse 76 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Né? Ele bateu na banda de Bollinger, voltou, chegou mais ou menos aqui na região da média de 200, ó, né? Voltou e está colado aqui de forma ascendente, né? De forma ascendente. Vamos ver aqui, ó, mais de perto. Olha lá, ó. Olha o candle deixado aqui do mês de maio, ó. Tá de forma ascendente, colado aqui no 76, né? De todos esses Fibonaccis, né? Tanto do 76 do Fibo da pandemia, que é o roxo, quanto indo para o 76 desse Fibo verde aí, onde ele bateu na região do 127, rompeu o 111 e foi embora, né? Está rumo a essa região, né? O que demonstra aqui é uma recuperação do ativo realmente, apesar ainda de não ter rompido, né? A média de 9, tá? A gente vê aqui então a média imóvel exponencial de 200 períodos apontada para cima, a média de 27, a média de 9 flat e a de 27 ainda para baixo, ou seja, o MACD ainda é vendedor,
porém ele deu uma segurada, tá? Ele ainda não resolveu não, mas ele deu uma segurada. As bandas de Bollinger ainda estão abertas e para baixo, tá? O JJ Index ainda é vendido aqui no gráfico mensal de Bradesco, tá vendo? Ó? Porém com o PVT flat, tá? E o C650 ainda é vendido, mas está colado aqui na linha do menos 100, né? Vamos olhar o gráfico aqui, o semanal, né, de Bradesco, ó. Tá aqui, ó, gráfico semanal de Bradesco, para a gente ter a ideia agora da posição de uma lupa mais de perto, né? A gente vê aquele topo duplo que falamos aqui, ó, antes da pandemia, e a queda, né? A queda forte aqui da pandemia, tá vendo, ó? Né? Onde o preço veio, fez regressão à média, falhou fundo e passou a subir, tá vendo, ó? Topos e fundos ascendentes, né? Fez uma linha de tendência de alta, onde ele fez esse novo topo aqui, porém não rompeu o topo anterior, que é o topo histórico, como falado, né? A 25,57, né? E o ativo agora está nesse preço aqui de 14,77, tá? O preço fez essa recuperação, né? Porém falhou topo, né? E aí fez essa primeira linha de tendência de queda aqui, e essa outra aqui no qual nós estamos aqui, onde fez toda essa questão de pá de ventilador, né? E passou a cair nessa consolidação aqui que demorou um bom tempo, tá? Essa consolidação aqui começou aqui, ó, né? Em junho, né, de 2021, ó, e foi rompida aqui para baixo apenas aqui, ó, outubro de 2022, onde foi o que? Divulgado o balanço do terceiro trimestre de 2022, tá? Esse balanço, confesso a vocês que não lembrava de quando o Bradesco tinha divulgado um balanço com prejuízo, e foi o que aconteceu nesse balanço, tá? O balanço do quarto trimestre também não veio bom, porque inclusive veio com provisão de devedores duvidosos. A gente vai ter a oportunidade de ver isso aqui melhor no gráfico diário, tá? Essas quedas, porém gerou toda essa questão que aqui inclusive tem um gap down, tá? Aqui, ó, né? Nessa posição aqui que no gráfico diário lá a gente vai ver, tá? Vocês vão vendo que a questão da análise dentro de setup, ela vai se amarrando a outras técnicas de análise, né, para um prazo mais longo, tá? Quando a gente opera uma posição, né, um position, a gente observa essa questão também, tá? É o meu caso, eu observo também essa questão de fundamentos, tá? Por quê? Porque os fundamentos são um fato, né? Essas coisas que aparecem no dia a dia aí, em jornais e tudo, é o dia a dia, são os ruídos que geram uma altinha, uma pequena baixa. Porém, os grandes movimentos, meus amigos, estão nos fatos, tá? Estão numa mudança de direção dos resultados da companhia, da administração da companhia, da exposição à dívida, da exposição a uma lei, a um fato, né, de governamental, alguma coisa, tá bom? Então aqui a gente vê, ó, que o preço veio e começou a perder força, ó, da queda, tá vendo? Isso aqui é perda de força, ó. E ele veio, testou aqui e começou essa pequena linha de tendência de alta já aqui, ó. Tá vendo? Olhando o gráfico semanal de Bradesco, lembrando, tá? A gente vê aqui, ó, a média móvel exponencial de 200 ainda apontada para baixo, porém a 9 e a 27 estão para cima, tá vendo? O MACD 18 ainda é vendedor, porém ele está minguante, olha só. Ele está com força vendedora, por quê? Porque a média de 9 está abaixo da de 27, né? E aí, isso significa que é força vendedora segundo o MACD, tá? Porém, aqui no preço, a gente vê que já startou a 9.1 do Larry Williams, ou seja, o preço rompeu a média de 9 para cima e rompeu a de 27 também, que estão viradas para cima, tá vendo? Ó? A banda de Bollinger fechou. Por quê? Porque esse movimento de queda aqui que tinha, ó, perdeu força, né? Vamos ver se agora se ele abre para cima. Ainda não foi o que aconteceu, tá? A gente vê uma queda de volume aqui, ó, porém o preço voltou o volume voltou a subir, ó, e rompeu a média de 20, né? Isso é outro sinal importante para uma alta, né? O momento da compra é esse, né?
São esses sinais. Eu comentei algumas vezes nas nossas análises passadas que pegar a faca caindo, para mim, não era interessante. Porém, a faca deixou de cair, ó, né? A gente vê uma reversão aqui e todo o maquinário, né, do nosso relógio suíço está se virando para compra. Vocês vão observando, ó, volume virou para compra, né? As médias estão viradas para cima, virou para compra. O MACD, ó, está no caminho de virar para compra. Os níveis de Fibonacci, ó, sendo rompidos, ou seja, essa linha aqui do 111 desse Fibo verde foi rompida. Ele está aqui nesse nível aqui, ó, do 76 do Fibonacci em roxo da pandemia, em vias de ser rompido, em vias, né? Tá no caminho. A gente não está falando de certezas, né? Nós estamos falando de sinais estatísticos, tá bom? Olha, o próprio JJ Index, a gente vê que ele continua vendido, mas olha o PVT, virou para cima. Ou seja, essa distância aqui, ó, entre a média de 50 e o PVT está diminuindo. A força vendedora está caindo, tá bom? O próprio CCI já virou compra, né? O CCI virou compra aqui, tá bom? E o JJ Index deu sinal de regressão à média aqui, ó. Tá vendo? Né? PVT para cima, tá vendo? Olha o CCI também, já virado para cima, rompeu a menos 100 para cima, né? Então são dados que mostram que o navio está virando de rota, né? Está virando de direção. A direção aqui antes era queda, tá vendo? Agora ele demonstra, ainda não tem toda a segurança e a gente nunca vai ter toda a segurança, tá bom, meus amigos? A gente precisa aprender a observar e a interpretar esses sinais do nosso setup no sentido de tomar a melhor decisão, né? Indo aqui para o gráfico diário, ó, a gente tem mais visões aqui a respeito de Bradesco, tá? Gráfico diário de BBDC4, tá vendo? Tivemos esse topo, tivemos esse gap down aqui, que foi a divulgação, como falado, né? Ó, outubro, novembro, né? Como falado, do balanço do terceiro trimestre de 2022, tá? Onde tem esse gap aqui aberto, tá bom? E aqui em janeiro, ó, a gente tem esse outro gap aqui, ó, fevereiro, né? Que foi a divulgação. Deixa eu deixar escrito aqui, isso aqui que é importante, tá? Aqui é um gap down. Balanço. Terceiro trimestre de 2022. Deixa eu deixar aqui menorzinho, porque o espaço está menor. Aqui é um gap down. Na divulgação do balanço do quarto trimestre 2022, né? Tá? Lembrando que nesse balanço aqui foi feito uma provisão de 3,2 bilhões de reais, tá? Da questão do empréstimo dos mais de 4 bilhões, se eu não me engano é 4,8 bilhões de reais feito a Americanas, tá? A MAR3, né? A gente vê aqui, ó, que nesse período de agora, o preço deu que a gente vê aqui uma queda forte, tá? Pera aí. Nós vemos aqui uma queda forte, né? Porém, nesse período aqui, ó, o preço deu uma consolidada. Aqui o preço deu uma consolidada, ó. Tá? Então, a partir daqui, a gente tem outros sinais ainda a ser interpretados, né? Começamos, ó, esse vai e vem aqui, inclusive com esse gap down, né? O fundo foi testado aqui 1, 2 vezes, né? Fundo duplo, neckline, aqui, ó, né? Deixa eu trazer ela de outra cor. Neckline aqui, né? E o que aconteceu? Fundo duplo, né? O preço fez uma linha de tendência de alta e rompeu, né? Esse candle aqui, ó, é o candle da sexta-feira passada, né? Justamente
distribuição aqui de lucros, tá vendo? Isso aqui é uma distribuição de lucros agora na sexta. A gente vê, ó, que o JJ Index virou para compra, tá vendo? Aqui a gente vê ainda a média de 200, ó, duzentona apontada para baixo, né? Porém a de 9,27, ó, para cima, compradoras, né? E com o MACD 18 também compradora. A banda de Bollinger abriu para cima, tá vendo? Então, assim, essa sexta-feira foi uma virada aqui de mesa, né, pro ativo, tá bom? A gente vê que até o volume, ó, deu uma alta. Se a gente vê também, as ADRs tiveram alta também na Bolsa de Nova York, tá bom? E o CCI que vinha comprado, ó, ele rompeu aqui e já chegou até no sobrecompra, tá vendo? Nessa sexta-feira aqui, ó, tá? Então, o ativo deu uma reagida grande aqui, tá bom? Com sinais de quê? De rompimentos, né? Ele rompendo esse 76 aqui, eu tenho mais segurança para compra. Com um alvo aqui nesse outro 76 que eu vou ter a duzentona aqui a ser rompida, tá? A duzentona é dura de romper, tá bom, meus amigos? A gente vê, ó, que o ativo está aqui desde novembro, ó, né? Desde novembro até agora, maio, ó, abaixo da média de 200. Então esse rompimento aqui é mais um sinal, tá? Esse aqui é um sinal, tá? Esse rompimento aqui dessa neckline, dessa linha de pescoço, ó, é um sinal importante para compra, tá? Porém, esse da duzentona também é e é muito importante, tá? Além desses níveis aqui, o ativo está virando para comprador, né? A linha de tendência ainda é de queda? É, porque a gente tem topos anteriores aqui, inclusive, ó, bem na região praticamente da duzentona, tá vendo? Ó, topos anteriores, né? Temos esse gap aqui a ser fechado, tá? O ativo, a gente sabe que o ativo é um ótimo ativo, tá bom? Então, assim, eu vejo sinais muito fortes aqui de recuperação. Vamos para o gráfico de 60 minutos, ó. Então, aqui, ó, o gráfico de 60 minutos de Bradesco. Aqui a gente vê indiscutivelmente e claramente uma linha de tendência de alta. Temos pá de ventilador? Claro que temos, ó. Tá? Temos pá de ventilador, né? Porém, o preço fez uma grande recuperação aqui, ó. Pelo menos aqui os últimos 30 dias, ó, né? Mais ou menos, né? Do dia 26 para cá, ó, pro dia 5, né? Agora que foi sexta-feira, tá? Então, o ativo tá bem comprador, ó. Olha que alta forte agora aqui no mês de maio, ó. Tá vendo? Né? A gente vê claramente aqui, ó, a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9 a 27 também, MACD comprador e crescente, bandas de Bollinger abertas dando volatilidade para essa alta. Aqui está fazendo uma regressão à média, né? Tanto que o volume deu uma queda, tá vendo? Mas a força, ó, é grande, né? Tá? É o final do pregão aqui que fez, ó. Inclusive o próprio JJ Index está dando um sinal de regressão à média, tá vendo? Ó? O PVT já colado na banda de Bollinger para voltar para dentro dela. O próprio CCI também, ó, voltando da linha do 200 para baixo, né? Aqui tem outra coisa a se observar, como o Fibonacci funciona, tá vendo? Ó? A gente tem a linha aqui do 111, ó, e olha como é que ele funciona aqui, ó, sendo testado, ó, 3 vezes aqui. Ao mesmo tempo, olha como é que é relógio suíço que vai fechando dado com dado. A gente foi testando também a duzentona, tá vendo? Ó? Né? Ó. Né? Por isso o relógio suíço, meus amigos, são engrenagens que vão se confirmando, dando força à nossa tomada de decisões, tá vendo? Né? E aqui ele foi embora, né? Rompeu esse topo anterior aqui, ó, no 76 desse Fibonacci, rumo a quem? Rumo a 141 e a 161, né? Tá fazendo regressão à média, claro, né? Bateu aqui, ó, no 127, tem o 111 aqui, vamos ver se ele segura no 111, né? Onde a média vai chegar também, vamos ver o movimento aqui do que vai acontecer a partir de segunda-feira, né? Porém, aqui nos 60 minutos é claramente linha de tendência de alta, tá? Então, olhando aqui o contexto do ativo, meus amigos, a gente vê, né, essa linha de tendência de baixa aqui no semanal, porém,
uma falha de fundo aqui, ó, sendo formada, tá vendo? Não chegou ao fundo da pandemia, né? Ele rompeu esse retângulo aqui, essa consolidação antiga que ficou aqui, né? E para baixo, tá? Dentro dos resultados que aconteceu. Porém, a gente vê que os resultados do banco ainda continuam positivos, né? A gente mostrou aqui os dados fundamentalistas, né, da empresa e está se recuperando, né? Ocorreram problemas no meio do caminho? Claro que ocorreram, né? Tem a questão do empréstimo errado a Americanas e talvez tenha também para outras varejistas, tá? Como eu falei, tem um problema sério acontecendo aí na Lojas Marisa, tem uma história de fechamento de 20 lojas das lojas Renner, tá? Apesar que Lojas Renner é uma empresa que, pelo menos até o momento, demonstra uma saúde melhor do que essas outras duas, muito melhor, tá? E a gente vê uma recuperação aqui, a gente vê o começo de uma recuperação aqui, tá? Tanto no semanal quanto no diário também, ó, que ainda tem a linha de tendência de queda, temos essa duzentona ser rompida, né? Porém, a recuperação está sendo demonstrada aqui, inclusive confirmada pelo curto prazo aqui, né, que são 60 minutos. O curto prazo dentro desse contexto analisado, tá? A gente vê que o último mês aqui o ativo só sobe, né? Ele saiu aqui, ó, da faixa dos R$ 12,40 e está agora em R$ 14,00, ou seja, subiu mais de 20%, né? Isso é uma recuperação considerável, tá bom? Quem tira 20% por mês, meus amigos, né? Além da questão de lucros, né? O ativo tem lucros e vai distribuir, né? Tá? Então esse é o contexto do ativo, tá? Essa é a visão que eu tenho para agora. É só uma visão, que vocês tomem as decisões de vocês, claro, né? Dentro da interpretação própria e única de cada um, tá bom? É isso aí. Espero ter passado mais uma análise aqui com esclarecimentos e perspectivas que possam enriquecer a perspectiva de vocês também, tá bom, meus amigos? Toda vez que você se sentir puxado para dentro de tolices de outras pessoas, repita essas palavras. Não é o meu circo, não são os meus animais. Provérbio polonês. É isso aí, meus amigos. Muitas vezes a gente fica entrando no ritmo de outras pessoas, né? E tudo. E isso, cada um de nós é suscetível a entrar, né? É sujeito a entrar, tá bom? Porém, a gente precisa desenvolver essa sabedoria, essa habilidade de escolher, né? De escolher não entrar nas tolices das outras pessoas, né? Desde a questão simples, né? De estar num trânsito e a pessoa nos fechar ou xingar e tudo, e a gente entrar na conversa, como outras questões também da nossa vida que são muito mais profundas e que causam muito mais estragos, né? Tá? Muito cuidado, né? Isso serve para vocês e serve para mim também, claro. Não há um caminho florido para o sucesso. Ele é fruto de muito trabalho e muitas noites sem dormir. Nathan C.J. Walker. É isso aí. Água fura pedra, tá? A gente sabe nossas raízes, a gente sabe o que a gente dedica para chegar ao sucesso e manter ele de forma consistente, né? Eu errei mais de 9.000 arremessos em minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes confiaram em mim para fazer a cesta da vitória e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida e é por isso que eu obtive o sucesso. Michael Jordan. É isso aí, meus amigos. Olha, eu comento aqui, já comentei várias vezes que não é normal quebrar uma conta de investimentos, que a gente precisa aprender ganhando e, porém, não é porque alguém tenha quebrado uma conta ou tenha perdido que vai perder sempre, né? A partir de agora você pode mudar o seu caminho, né? Você pode deixar esses erros ou falhas ou perdas para trás e passar a se concentrar na vitória, né? Passar a se concentrar em acertar cada vez mais, né? A gente não acerta todas, mas a gente precisa ser um acertador consistente, né? A gente precisa acertar mais do que erra. E quando erra, errar pequeno, tá bom? Esse é o segredo, né, da consistência positiva. Grandes ganhos, pequenas perdas. Ninguém que está no mercado pode dizer que não toma stop, tá? Porém, quando a gente toma stop, a gente controla ele, a gente deixa ele pequenininho lá, tá bom? E quando ganha não tem limite, assim a conta fecha,
muito positiva, tá? Assim a gente forma patrimônio. Mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Juvenal, Sátira 10. É isso aí, meus amigos, né? A gente sempre fala aqui das nossas disciplinas, né? E talvez a maior disciplina é manter uma mente sã, tá? Na hora que a nossa disciplina emocional está em dia, a gente acaba, por consequência, tendo saúde física, tendo saúde técnica, tendo saúde financeira. O equilíbrio vem, né? A mente manda muita coisa na vida da gente, tá? Quem consegue controlar a própria mente em momentos de crise tem um poder muito grande para controlar a própria crise. É como uma mola retida pronta para disparar da forma certa, no lugar correto e na hora oportuna. Timing. É isso aí, meus amigos. Por isso, a questão que eu sempre comento, né? Ter boas raízes, tá? Ter boas raízes. Com essas raízes em dia, né? Ou seja, tendo imersão no que a gente faz, estudando sempre, porque ninguém vai deixar, vai ser ganhador em uma atividade sem estar sempre estudando. Eu já comentei várias vezes, tenho 30 anos de mercado financeiro, né? Tenho quase 40 anos de profissão, e quase 40 não, tenho mais de 40 de profissão, né? Não, menos de 40, tenho uns 35 de profissão, tá? E nunca deixei de estudar para me manter em alto nível. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter disciplina, tem que saber se ver de forma realista, ter autocrítica, né? E tem que acreditar, tem que ter humildade, porque prepotência, meu amigo, não vai te levar a muita coisa. Tem que ter perseverança, tem que ter gratidão, tem que ter paciência, tem que desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas, tem que ter atitude vencedora, né? Tá? Com essas coisas, com boas raízes, né? Que é o que ninguém vai estar vendo, né? Ninguém vê suas noites mal dormidas, ninguém vê quanto tempo você ficou lendo um livro, tá? Ninguém está reparando nessas coisas, nem vai saber. E quando você contar também, vão te fazer uma cara, vão virar meio de lado, né? Mas com boas raízes, né? É onde a gente colhe bons frutos, né? Essa pequena parte aqui do iceberg que as pessoas vão olhar, tá? Mas você sabe o preço que você paga para o seu sucesso consistente, né? É isso aqui, tá? Isso faz a diferença, tá, meus amigos? Ter boas raízes faz toda a diferença. O resultado nada mais é do que a colheita, né? E que a gente tenha boas colheitas sim para a vida da gente, todos nós, tá? Eu sei que todos aqui que estão gastando um tempo para ver vídeo, para ver outra perspectiva, para aprender, merecem, né, essa boa colheita da vida, tá bom? E é o que eu desejo a todos vocês. Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter transmitido algo de valor para vocês. O objetivo aqui é esse, tá? Deixar algo de que eu considero que eu tenho de bom, de conhecimento, de vivência, né, de experiência, de perspectiva da vida e do mercado, que eu possa contribuir com a de vocês, que eu possa compartilhar com vocês, no sentido de que vocês também se tornem melhores, como eu também tenho procurado me tornar melhor, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Água, fura pedra. Os